Olá, meus caros amigos aqui do canal Pastor Bacelar. Gostaria, antes de tudo, dizer a você que este é um canal de conteúdo bíblico, estudo bíblico, de reflexão, de motivação, de conhecimento da Palavra de Deus. Gostaria de convidar você a se inscrever no canal, curtir, ativar as notificações, comentar e compartilhar o conteúdo. Eu quero fazer aqui, em dois momentos especiais, eu quero falar aqui sobre o grande trono branco descrito no Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 11. Nós temos aqui uma importante reflexão da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, o versículo 11, tá? Para nossa reflexão da palavra de Deus, tá? Fala aqui o versículo 11: e vi um grande trono branco e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Observe a expressão um grande trono branco, né? Nós podemos perceber outras observações na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 13. Eu quero até destacar aqui com bastante ênfase esse comentário, essa abordagem a respeito deste assunto, para que você não fique com dúvida na exposição da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 13, nós vamos encontrar a expressão também relacionado com o trono branco. Apocalipse 2:13. Aqui nós temos diz assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A palavra trono, tá? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Está falando de um trono, né? Versículo 20 do mesmo capítulo, nesse primeiro momento aqui está falando da igreja, a carta à igreja em Pérgamo, e a palavra é dirigida ao pastor da igreja, falando a respeito do lugar onde ele estava, e tinha um trono de Satanás, diz aqui. No versículo 20, é uma carta dirigida à igreja de Tiatira, e mais uma vez vai aparecer a palavra relacionada com a prática de algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Observe então que, mais uma vez, a palavra está relacionada com algo errado, com algo que não está de acordo com a vontade de Deus, tá? Então, para nós falarmos de trono branco aqui, nós precisamos entender o contexto desta palavra que está descrita. Capítulo 20, versículo 4 também de Apocalipse, vai aparecer uma palavra referida ao mesmo assunto que nós vamos já falar aqui. Versículo 4 diz assim, vi também tronos, está falando de mais de um trono, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão,
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está falando do milênio, né? Então, um grande trono branco, meu prezado ouvinte, meu prezado que está aqui para receber essa boa explicação, nos mostra a palavra trono e também tronos no plural, mas ela no grego é tronos, é uma palavra que está no plural, na verdade. É usada no Novo Testamento como no sentido trono real, conforme Lucas, capítulo 1, o versículo 32 e o versículo 52, ou com o sentido de tribunal judicial, conforme Mateus, capítulo 19, 28. E lá em Lucas 22, 30 também aparece a mesma expressão. Também há alusão aos tronos, né, de elevados poderes angelicais ou governantes humanos, né? Pessoas que estão em eminência e que usam tronos para exercer o seu governo, a sua autoridade. E nós temos a expressão aqui, o trono do presente texto, que fala o grande trono branco, né? Ele é grande, já está dizendo que é grande, quer dizer, é de vastíssimas dimensões, enchendo o campo inteiro da nossa imaginação, da nossa visão, aonde nós conseguimos enxergar todos os outros elementos, né? E a palavra traz aqui também uma ameaça, né? Deixa a mente atônita. Trata-se de um julgamento infinito, muito grande, diante do qual está quem? O finito, o pobre humano, o morto, e o trono é branco, diz a palavra, né? Resplandece o quê? A pureza, a santidade. É diante desse grande trono que exige justiça, tem a palavra castigo, o julgamento, quer dizer, a purificação, a retribuição a tudo que aqui, tudo isso descreve uma cena fora da história humana, e a palavra de Deus vai dizer que é o juízo final. Chega a hora do juízo final, a hora da prestação de conta de todo o universo, de todas as pessoas, de todos aqueles que um dia existiram e passaram por todo esse contexto da humanidade, terão que se apresentar. Versículo 12 vai dizer: vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. A palavra de Deus aqui fala grandes e pequenos. O Filho de Deus se assentará juntamente com o Pai em seu trono para julgar, o soberano, o Altíssimo Deus e o Filho Jesus Cristo. Mas o Pai é quem figura majestaticamente em todas as referências que nós vamos observar na palavra de Deus, conforme Atos capítulo 17, 31, Hebreus capítulo 1, versículo 3, Apocalipse capítulo 4, versículo 2, e também nós temos versículo 9, e o capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1, 7, Apocalipse 13, versículo 7, versículo 10, Apocalipse 19, versículo 4, e também Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E por meio de Jesus Cristo, todos ali serão julgados conforme o Evangelho de João, capítulo 5, 22. Aqui nós temos duas classes de seres que serão julgados nesse grande julgamento. Nós temos os grandes, os anjos caídos, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas, versículo 6, e os pequenos, os homens. A palavra de Deus vai dizer, no sentido geral, que os homens foram criados um pouco menor do que os anjos. Salmo capítulo 8, versículo 5 e Hebreus 9, 27. E todos
os presentes diante desse trono, eles estarão em pé diante do trono branco. E também tem algo interessante aqui que fica subentendido no expressivo a segunda ressurreição. Isso quer dizer das pessoas incrédulas, daqueles que não creram durante a vida humana, que tiveram oportunidade de decidir entre crer ou não crer naquilo que Jesus Cristo, Filho de Deus, fez por mim e por você na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. E aqui nós temos uma série de observação que os mortos, eles foram julgados. Entre os muitos julgamentos, os juízos mencionados aqui na Bíblia, 7 têm significado especial, são 7 julgamentos, né? Como é descrito por Scofield, né? Scofield, a Bíblia, anotações Scofield. Primeiro, o julgamento dos pecados do crente na cruz do Calvário. Nós temos 7 julgamentos. João capítulo 13, versículo 31, ele foi justificado porque Cristo, havendo levado seus pecados sobre a cruz, foi feito por Deus justiça, conforme o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Depois nós temos o crente julgando-se a si mesmo, é um tipo de julgamento para não ser julgado com o mundo. 1 Coríntios 11, 31. Isso quer dizer o quê? Que você mesmo, você tem atitude coerente com a justiça, se auto-julgando, né? Se auto-analisando, se auto-revendo, para não acontecer de você cair nesse trono branco aqui e ser julgado como incrédulo, como alguém que rejeitou a palavra de Deus. O terceiro julgamento das obras dos crentes diante do tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja. Romanos capítulo 14, versículo 10, 1 Coríntios 3, versículo 12 e 2 Coríntios 5, 10. Esse julgamento das obras é muito importante você analisar que tipo de obra você está praticando. Todo o teu testemunho, a tua motivação é com base no amor ou é com base no interesse, né? As expressões materiais que expressam o valor dessas obras, elas estão expressas em feno, palha, prata, ouro, cobre, ferro. Que tipo? Barro, né? Nós sabemos que as obras que são provadas no fogo e permanecem são aquelas que são feitas com base, que tem o símbolo do ouro, com base no amor, a motivação correta que você deve fazer para trabalhar para o Senhor e não incorrer no risco de, no tribunal de Cristo, você ficar prejudicado durante o julgamento das obras. E um quarto julgamento é o das nações vivas na parousia, durante o arrebatamento, né, na vinda de Cristo, com poder e grande glória. Mateus capítulo 25, 32. Quer dizer, todas as nações também passarão pelo julgamento diante da parousia de Cristo, com poder e grande glória. E um quinto julgamento é o julgamento de Israel na volta de Cristo. Ezequiel capítulo 20, versículo 33, e alguns versículos ali você pode observar. Mateus capítulo 19, 28, né? E alguns versículos também e outros textos que irão mostrar o julgamento de Israel na volta de Cristo. E um sexto julgamento descrito por Paulo está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que se dará na sua vinda e no seu reino, né? Isso quer dizer o quê? Que esse é um julgamento também que vai acontecer. E o sétimo julgamento é o do grande trono branco, aqui mencionado em capítulo 20, versículo 11 a 15. Então eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte, estudante da palavra, que é muito importante você conhecer a palavra de Deus, refletir, né, e procurar ajustar a tua vida, a tua conduta, o teu entendimento, não se deixar levar por falácias, né, por ensinos distorcidos, que satisfazem o ego humano, mas que não edificam a alma, a fé, não te ajudam a aproximar de Deus, mas que você possa compreender
que o bom ensino edifica, transforma, dá conhecimento e prepara você para não ser surpreendido na eternidade. Tá muito bom, meu amigo? Então, que você entenda as colocações aqui, procure refletir, repensar e usar a palavra de Deus para o bem, não para o mal, né? Que Deus abençoe a sua vida. Deixe aí o seu comentário, compartilhe o conteúdo, né? Deixe o seu like também, você estará ajudando o canal aqui, o trabalho que está sendo desenvolvido.